Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para a gente fazer uma questão bem interessante que envolve o conceito de conservação da energia mecânica, tá? E lançamento horizontal numa mesma questão. Vamos lá. Um trilho em forma de arco circular contido em um plano vertical está fixado num ponto A de um plano horizontal. O centro do arco está em um ponto O desse mesmo plano. O arco é de 90 graus e tem raio R. Um pequeno objeto é lançado para cima verticalmente a partir da base A do trilho e desliza apoiado sobre ele, sem atrito, até um ponto B, onde escapa horizontalmente, caindo em um ponto P do mesmo plano horizontal onde está fixado o trilho. A distância do ponto P ao ponto A é igual a 3R. Aí ele colocou uma imagem do que está acontecendo aqui. Tá? Calcule o modo da velocidade inicial V0 com que o objeto foi lançado em função do raio R e da aceleração G da gravidade. Tá? Essa questão ela é interessante, ela tem vários aspectos, é totalmente literal, não tem nenhum tipo de valor numérico para as grandezas aqui envolvidas, tá? A torna bem mais legal de fazer. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui esse arco que está aqui em marrom, um pouco mais grosso aqui, tá? E um pequeno objeto que é lançado verticalmente, ele vai seguindo o contorno desse arco. E aqui, é dito na questão, o V dele é horizontal, ele se projeta, né, desse ponto B para baixo, no lançamento horizontal. Tocando, de novo, o plano horizontal num ponto P. E ele informa que esse ponto P, em relação ao ponto A, está uma distância 3R, isso é dado na questão. Tá? Bom, se esse arco aqui, na verdade, é um quarto de uma circunferência inteira, né? Se aqui é R, aqui também é R. OA é raio, assim como OB. Tá? Então, se do A até o P eu tenho 3R, e do A até o O eu tenho R, esse pedaço OP vai ser 2R. 2R mais R vai dar a distância 3R. Tá? Então, a proposta de trabalhar nessa questão, o início dela, eu vou começar a trabalhar com o lançamento horizontal. Dito aqui na questão que ele sai horizontalmente, ele vai cair uma altura R e vai andar, ao longo desse lançamento, uma distância R no mesmo intervalo de tempo. Isso que é importante entender. No qualquer lançamento, seja oblíquo, seja horizontal, nessas duas modalidades, vamos dizer assim, o tempo de queda que ele vai ter vai ser o tempo que ele andou na horizontal até tocar aqui o solo. Então vamos tentar analisar isso lá no outro quadro, já visualizando esse lançamento horizontal, tá bom? Então vamos para lá. Bem, então a gente tem aqui ó, o lançamento que é feito. Então no lançamento, que eu sei que é horizontal, é dito na questão, então ele sai com uma velocidade que eu chamei de VB na horizontal, ele vai cair uma altura R ao mesmo tempo que ele anda uma distância na horizontal 2R. Coloquei o eixo referencial para ajudar a análise aqui e vi o seguinte, na direção horizontal não existe a ação do campo gravitacional, não é verdade? Então, posso até colocar aqui, ó, existe aqui uma gravidade local que vai influenciar na direção de Y, que no caso aqui é uma direção vertical. Na direção horizontal, essa gravidade não vai influenciar, então o módulo do vetor velocidade não vai mudar, nós sabemos disso. Então, na direção de x, que seria a minha horizontal aqui, eu tenho que é um movimento retilíneo uniforme. Né? Então, ΔS igual a ΔS na direção de x é a velocidade em x vezes o tempo. O que eu fiz? Para uma distância 2r, a velocidade de VB que não se altera vai dar um tempo t. Tá? Então, ele vai dar 2r num tempo t. Eu isolei esse tempo t aqui. Esse tempo t vai ser 2r sobre v do ponto B, quando ele sai lá no ponto B. Tá? Vamos lá, agora eu vou fazer análise na direção vertical, que é a direção de Y. A gente sabe que aqui já tem uma aceleração que vai influenciar nesse movimento. Então, botei a equação espaço-tempo no move. Né? Então, por que move? Porque a aceleração nesse local ela é constante. Então, vamos lá. ΔS em Y é velocidade inicial em Y vezes um tempo t, mais um meio da aceleração em Y vezes t ao quadrado. Ele não tem velocidade na direção vertical inicialmente. Ele passa a ter essa velocidade quando ele começa a cair. Aqui se mantém constante, o V na vertical começa a aumentar porque ele vai ser acelerado. Mas a princípio ele não tem velocidade inicial. Ele é lançado somente
horizontalmente. Então isso aqui vale zero. Tá? O ΔSY é uma altura e a aceleração que ele está submetido é a gravidade local. Essa altura aqui, para que ele ande 2R, vai numa altura R. Então, no lugar da altura, eu botei R. 1 meio de G, esse tempo aqui, é o que eu achei aqui. 2R sobre VB. Tudo bem? Então, ficou 2R sobre VB, essa expressão aqui toda ao quadrado. Continuando, fico R igual a 1 meio de G, 2R ao quadrado dá 4R2. VB ao quadrado, VB ao quadrado. Simplificando o que dá para simplificar. E isolando VB, eu achei que VB ao quadrado dá 2RG. Eu vou deixar como VB ao quadrado, porque quando eu for fazer a análise da energia, eu vou entrar com energia cinética. E na modelagem da cinética aparece a velocidade ao quadrado. Então vamos deixar esse VB ao quadrado. Tudo bem? Até aqui. Tá tudo bem? Bem, depois de fazer essa análise do lançamento horizontal, a gente conseguiu enxergar que a velocidade em B do corpo quando passa por B, aqui, né, lançado, ao quadrado é 2RG. Vamos agora fazer a análise do movimento desse corpo ao longo daquele aro, né, daquele arco de circunferência de 90 graus. Vamos lá. Então vamos lá. Botei aqui o arco de circunferência de 90 graus, ele passa aqui por dentro desse arco, né, desse aro, vamos dizer assim, tá? Ele é lançado verticalmente com uma velocidade inicial V0 no ponto A e sai com uma velocidade horizontal no ponto B. Velocidade essa que nós já encontramos uma expressão para ela. Bom, não há atrito, né, desse corpo, desse objeto, ao longo do movimento que ele faz dentro desse aro, né, desse arco. Tá? Então haverá conservação da energia mecânica. Então vamos lá? A minha energia mecânica no ponto A vai ser a mesma no ponto B. Se eu colocar o referencial aqui no ponto O, nessa horizontal aqui, passa pelo ponto O, eu tenho que, lá no ponto A, eu só tenho a energia cinética. Ele não tem altura. No ponto B, eu tenho cinético, tem velocidade, e tem essa altura aqui, a altura de B, no caso, vai ser R. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei cinética em A, mv0 ao quadrado sobre 2, é igual a cinética em B, mvb ao quadrado sobre 2, tá? Por isso eu deixei VB ao quadrado no outro quadro, que vai substituir direto aqui, mais a energia potencial gravitacional em B, que é mgh do ponto B. Essa altura do ponto B em relação ao referencial que estamos usando aqui, tá? Que vai ser R. O que eu fiz? Já cancelei aqui a massa, né? Eu posso colocar essa massa em evidência e cancelar. Em outras palavras, se eu tenho um fator M em todas as parcelas, eu posso dividir tudo por M. M é diferente de zero, posso dividir tudo por M. Enfim, simplifiquei. Ficou V0 ao quadrado sobre 2, VB ao quadrado sobre 2 e G vezes R, botei RG. Comutativa, né? RG. Ok. Tirei MMC geral aqui, ficou V0 ao quadrado igual a VB ao quadrado mais 2RG. Tudo bem? Esse VB ao quadrado, nós já vimos, né, que é 2RG. Tá? 2RG mais 2RG dá 4RG. Então, V0 ao quadrado igual a 4RG. V0 vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4RG. A raiz quadrada de 4RG dá 2 raiz de RG. Eu quero só o valor positivo, eu quero um módulo daquela velocidade. Tá? Então, vou usar a raiz positiva. Então, ficou V0 sendo 2 vezes a raiz de RG. Vamos fazer uma análise dimensional nisso aqui, para ver se está certo? Olha aqui, ó. R pode ser, não é si, tá? Metro. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. Metro vezes metro por segundo ao quadrado dá metro quadrado por segundo ao quadrado. Raiz quadrada disso vai dar metro por segundo. Então a dimensão disso aqui está batendo como sendo uma dimensão de velocidade. Tá? Então a questão está bem ok em vários aspectos. No que a gente fez e também na dimensão. Tá ok? Questão bem legal, bem simpática, uma questão que mexe com vários aspectos e literal, é muito legal também. Tá bom? Gente, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.